Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Vamos lá, nós estamos vendo aqui um livro Fundamentos da Teologia Bíblica, traz informação bacana, né? E o que nós vamos falar é sobre as narrativas do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, beleza? Então vamos lá. Gostei muito do conteúdo, por isso que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui essas informações. O Evangelho de Mateus é um livro que abre o Novo Testamento. Foi escrito para uma comunidade de origem judaica. Interessante, pessoal. Aqui que fala que a comunidade, né, para quem esse livro foi escrito, era uma comunidade de origem judaica. Então, eles trazem algumas informações, alguns conteúdos que o povo ele já tem familiaridade, eles têm conhecimento sobre aquilo. Beleza? Então, vamos lá. Pelo Evangelho, podemos perceber que ela já tinha certa organização. No entanto, seus membros precisavam tomar uma posição definitiva diante do judaísmo oficial do qual tinha saído. Então, muita gente ali se converteu à fé no Messias, né? E aí eles saíram, né, daquela tradição. Interessante que essa literatura, quando ela foi escrita, provavelmente os apóstolos já tinham morrido, né? Então ele foi escrito para pessoas que estavam se convertendo. Nós vamos ver aqui, vamos ver mais para frente. O Evangelho mostra que Jesus deu continuidade à história de Israel, mas não uma continuidade diferente, em que Israel não era mais o centro do reino do Eterno, e sim o próprio Jesus. O Evangelho de Mateus desejava demonstrar a verdadeira relação entre os seguidores de Jesus e os judeus. Nesse caso, Jesus se tornou o cumprimento completo da lei do Antigo Testamento, no caso da Bíblia hebraica, que não precisava mais ser cumprida. Aqui ele está dizendo, né, o autor está dizendo que não precisava mais ser cumprida. Mas aqui nós vamos observar que lá na frente, quando nós estivermos lendo as cartas ali, no livro de Atos, se não me engano, vai falar que os apóstolos eles continuaram cumprindo ali as prescrições, indo no templo, eles continuaram fazendo todas aquelas coisas que eles aprenderam quando mais jovens. Mas vamos continuar aqui conforme o Evangelho de Mateus, né, para a gente não fugir do tema. Esse Evangelho, mais do que qualquer outro, teve uma utilidade clara e distinta da igreja onde surgiu, da comunidade onde surgiu. Ele serviu como defesa e manual de instrução, além de ser muito usado como leitura no culto regular. Dois problemas internos da comunidade de Mateus saltam aos olhos na leitura do Evangelho. O primeiro é que a perseverança estava em risco. Converter-se à fé deixou-se de ser alvo maior. Permanecer na fé se tornou a grande necessidade. Os falsos profetas constituíam o segundo problema da igreja, por isso que fala muito, né? Por isso que você observa que fala muito sobre esses assuntos. Como Mateus é bem sistemático, uma simples leitura do seu Evangelho faz emergir seus principais temas: Jesus,
como o Messias, profetizado na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento. E o principal desses temas, as citações das Escrituras, bem como a maior parte da argumentação de Mateus, e no sentido de demonstrar que Jesus era mesmo o Messias esperado pelos judeus. Assim, o Evangelho começa com a demonstração de que Jesus era descendente de Abraão e de Davi. Palavras como mestres, profeta, Senhor, filho de Davi, Cristo, filho do homem, amplia a visão do evangelista sobre quem era Jesus. O reino dos céus é outro tema essencial para o Evangelho de Mateus. Jesus veio inaugurar esse reino, que representa o governo soberano do Eterno. A inauguração desse reino é basicamente a boa nova que o Evangelho quer anunciar. Reino e a igreja quase se misturam no Evangelho de Mateus. Isso acontece porque Mateus é o Evangelho por excelência da igreja. Ele é o único dos 4 evangelhos que utiliza a palavra igreja. Tá vendo? O único evangelho que utiliza a palavra igreja é o Evangelho de Mateus. A igreja é o reino, se relaciona, mas não são idênticos. O reino é o governo soberano do Eterno e a sua absoluta e final declaração de posse sobre tudo o que existe. O governo do Eterno é identificado na pessoa do Messias, né, que é o Filho do Eterno, a quem este ungiu para reinar. O reino é mais amplo que a igreja, e o governo do Eterno sobre todas as coisas, obedientes e desobedientes, igreja e mundo. A igreja não traz nem edifica o reino, e o reino que cria e sustenta a igreja. A igreja, para Mateus, se tornou o Israel do Eterno, assumindo no seu corpo todas as alianças feitas anteriormente com o povo de Israel, até mesmo suas escrituras. Então, você observa aqui, pessoal, terminamos as informações sobre Mateus, e essas informações é importante para a gente saber. Elas foram escritas, no caso que o autor ele escreve para um povo que sabia aquilo que ele estava dizendo. E ele, muitas coisas, ele traz o pensamento dele, ele traz o que ele entendia sobre o assunto. Então, por isso que você observa que um evangelho tem algumas coisas que é diferente do outro. Então, assim, os 4 não foram escritos iguais, os 4 não foram escritos para o mesmo local, então foram escritos em período diferente, autores diferentes, por isso que tem vezes que tem algumas coisas que não batem, Algumas sim. Por quê? Porque a fonte que foi pegada foi de uma mesma fonte, que foi a fonte de Marcos, e outras fontes paralelas. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e vamos dar continuidade aí no próximo evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.